E aí, como você acordou hoje? Cheio de energia, imaginando que coisas muito boas vão acontecer? Vamos embora para mais um vídeo? Nós estamos no Janeiro Inspirador e hoje nós estamos no dia 23 de 365 dias de 2026. Um ano que nós vamos viver de propósito. E para viver de propósito, nós estamos aqui se preparando no mês de janeiro, inspirando a nossa energia para ser fantástica, para esse ano que a gente quer realmente fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer em outros anos, mas esse ano vai ser diferente. E eu perguntei se você acordou cheio de energia, porque eu vou falar de um princípio bíblico, né, um trechinho bíblico, para falar sobre a quinta coisa que Napoleão Hill escreveu como a filosofia do sucesso. Então ele escreveu isso, foi o seu primeiro... não chegou a ser um livro, um fascículo, alguma coisa desse sentido, onde ele explicava o que ele tinha encontrado nas pessoas que realmente tiveram sucesso. E aí eu te perguntei sobre isso, vou falar o trechinho. Ó. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. O que significa esse trecho bíblico? Quando a gente anda iluminado, a gente enxerga tudo em nossa volta como uma oportunidade. Quando a gente está com a luz apagada, tudo que acontece em nossa volta é um desastre, tudo é um impedimento para a gente fazer a nossa evolução. Então, quando Napoleão Hill estava escrevendo seus princípios, ele não estava escrevendo através da Bíblia, não. Era através da observação, já falamos sobre isso, né? E nessa observação ele notou o seguinte, que as pessoas que tiveram sucesso, elas mantinham uma atitude mental positiva, sabe? Sabe aquela pessoa que você está andando e de repente começa a dar aquela chuvona terrível, você vai se molhar todo. Bom dia, tudo bem? E quando você olha para a pessoa, você está assim, ai meu Deus, a gente vai se molhar todo, e a pessoa fala, nossa, graças a Deus que choveu, eu estava precisando. Que bom, agora a gente vai tomar um banho de chuva, vamos lembrar da nossa infância, sabe? Sabe esse tipo de gente que anda do lado da gente e que nada parece afetar a pessoa? E eu não estou falando de gente que disfarça não, que tem gente que disfarça, né? Tem gente que diz na sua frente que tudo está maravilhoso, mas vai chorar pelos cantos. E 5 minutos de conversa ela começa aquela reclamação. Isso é os olhos maus, corpo em trevas. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Estou falando de pessoa que é animada de verdade, que nada abala a pessoa. Napoleão Hill, ele escreveu esse princípio, não foi nem no começo. No começo ele marcou, mas depois ele colaborou junto com Clement Stone, porque ele fez mais do que o combinado. Depois dos 20 anos de pesquisa, de entrevistas que ele fez, ele procurou desenvolver ainda mais essa questão do PMA, que é a atitude mental positiva. Hoje isso é muito explorado e é uma coisa importante para nós. Eu comecei esse ano dizendo para você, vai dar errado, mas vai ser lindo. O que significa? Por que eu comecei falando isso no ano? No primeiro dia do ano, em vez de chegar aqui e dizer assim, ó, agora vai dar tudo certo, nós vamos conseguir fazer tudo que a gente deseja. Não, porque eu quero preparar o nosso trajeto de 2026 para ele ser de verdade, para ele ser real. Não adianta dizer que vai dar tudo certo, porque não vai dar tudo certo. Muita coisa vai dar errada, mas se a gente tiver nesse princípio de Napoleão Hill, de manter uma atitude mental positiva, a gente vai olhar para as coisas que acontecerem, que a gente não queria que acontecesse, como uma oportunidade. A gente vai estar preparado para isso, né? Eu conheço gente que diz assim, eu não sei se isso é bom, mas de alguma forma ajuda a gente a superar o obstáculo. Tem gente que pensa assim, bem, eu me preparo para o pior, aí o que acontecer é lucro. Eu não sei se isso é bom, porque a atitude mental positiva, ela não se prepara para o pior. Ela deseja o melhor com toda a energia. Tanta energia que quando algo acontece, para muita gente o que pode ser um impedimento, é apenas um obstáculo.
A atitude mental positiva coloca a gente numa situação de que, se eu estou desejando aquilo de verdade, o que acontece, eu vou aprender a superar aquele obstáculo. Então não existe impedimento, não existe algo que vai fazer assim, não, eu vou desistir disso. Não existe o desistir para quem está numa atitude mental positiva. E além de tudo, a pessoa fica com um olhar mais atento para oportunidades. Em vez da pessoa ficar, ai meu Deus, as coisas estão ruins, governo, nós já falamos um monte de vezes sobre isso. Sabe a pessoa que fica, né, eu quero saber se os meus amigos estão vendendo, porque se eles não estiverem vendendo, eu também, tá tudo bem eu não estar vendendo. Não, para. Ó, esses dias para trás, começamos o ano. E eu encontrei uma pessoa, e imediatamente que eu encontrei a pessoa fez assim: nossa, tá difícil, hein, Alex? Meu Deus do céu, ele trabalha com entregas. Não tô fazendo quase nada de entregas, tá difícil pra caramba pra mim. Nossa, tá tudo parado, o pessoal saiu, tá ruim, tá ruim. Antigamente, eu ouvi essa pessoa, sabia? Essa pessoa, eu conheço ela há quase 5 anos, um pouquinho menos. E eu tinha essa mania de fazer essa pergunta pra ele. Eu perguntava, e aí, como que estão as entregas? Porque pra mim era um termômetro do que poderia acontecer comigo. Então assim, quando ele falava que estava bom, mas eu não estava vendendo, eu ficava preocupado. Falei, nossa, então eu estou fazendo alguma coisa de errado, eu tenho que melhorar meu trabalho aí. Quando ele dizia que estava ruim, aí eu ficava tranquilo. Isso aqui, eu tenho história para contar sobre essa atitude minha de antigamente, viu? Eu ficava tranquilo, porque aí eu tinha desculpa perfeita para olhar para mim e dizer assim, tá ruim para todo mundo, né? Então vai ficar ruim para mim também. Então tá bom, tá ruim para todo mundo? Tá bom então, feliz da vida porque tava ruim. Isso é uma atitude mental negativa. Afinal, o meu negócio não depende de ninguém. Vai ter crise, vai, mas você já reparou que tem empresas que superam todas as crises? Que indiferente se o negócio, se o mundo tá bom ou tá ruim, aquela empresa tá boa, ela tá evoluindo. É porque tem uma mente brilhante no controle da empresa, que ela entende que uma atitude mental positiva vai funcionar. Você imagina, quando Soichiro Honda, quando ele foi fazendo as suas coisas, quantas coisas erradas aconteceram? Várias. E quando o Japão estava devastado, não tinha nada o que se fazer, ele pegou motor velho perdido da guerra, resto de aço que foi desperdiçado. Se vocês olharem países que estão em conflito, fica um monte de coisa jogada no meio do caminho, né? E aí você pega aquelas coisas e ele pegou tudo aquilo e começou a produzir as bicicletinhas dele com os motores, ou seja, estava tudo ruim. A turma não tinha dinheiro, não tinha gasolina. Ele olhou para isso como uma oportunidade. Entende o que é uma atitude mental positiva? Qualquer um, ou muita gente, olharia para essa situação e diria assim, não tem gasolina, não adianta ficar pensando em nada. O aço está em falta, tá ruim. Não tem dinheiro, não adianta fazer nada que o povo não vai querer comprar. Não, ele pensou diferente. Se não tem dinheiro, o povo precisa de algo barato. E ele começou pelo barato e produziu as primeiras motocicletas da história. Atitude mental positiva. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Vai dar tudo certo? Não vai. Vai dar muita coisa errada. Esse é o negócio. Vai dar muita coisa errada. E se você deseja que realmente o seu ano de 2026 seja bom, a partir de agora mantenha uma atitude mental positiva, onde você olha para qualquer coisa que acontecer e você se prepara para aquilo, para você entender. Se está acontecendo algo bom, é oportunidade. Se está acontecendo algo ruim, é obstáculo, aprendizado, resiliência. Vamos nessa? Vamos fazer de 2026 um ano ser do jeitinho que a gente deseja que ele seja, indiferente das coisas que darão errado. Vai dar errado, mas a gente vai estar preparado. Preparado para o errado? Não, nós vamos ter preparado mentalmente para fazer dar certo. Tem alguma coisa fugindo do controle? A gente assume o controle, a gente muda a estratégia
mas não muda o objetivo. Vamos nessa? Ó, eu ainda quero falar um pouquinho sobre a forma como nós vamos lidar com 2026. Eu tenho falado aqui nos vídeos anteriores. Marca o teu desejo, escreve o teu planejamento de 2026. Faz ele sair do papel. Eu tenho falado isso para você. Primeiro põe no papel para depois ele sair. Você já planejou o seu 2026? Ó, essa é a parte mais importante. Você precisa colocar o seu 2026 determinado o que você quer que aconteça. Não é assim, não é no seu pensamento, não é jogado pro vento, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, não é aqueles desejos bobos. Presta atenção nisso. Ó, na atitude mental positiva de hoje, talvez você ainda nem tenha conseguido fazer a primeira tarefa que eu tenho falado pra gente determinar, pra gente poder andar junto a partir de 2026, a partir de fevereiro. Pra gente andar junto, mas andar junto com o poder do Mastermind. Eu conto o que está acontecendo na minha vida, as estratégias do que eu estou usando, e você conta as suas. E a gente vai trocando uma ideia, batendo um papo. A gente pode evoluir muito isso. Porém, você precisa seguir os passos para dar certo. E o que eu quero que você olhe para trás? Olhe para os últimos 5 anos da sua vida. 21, 2, 3, 4 e 5. Olhe para esses 5 anos e veja quantas coisas você desejou em 21, você desejou de novo em 22, desejou de novo em 23, em 24 e 25. E não aconteceu na sua vida. Você desejou um monte de coisa, inclusive as mesmas coisas, de 21 a 25. E elas não aconteceram. Se elas não aconteceram, é porque faltou esse objetivo claro e definido. E a gente fazer o que nós estamos falando aqui. Então são 5 coisas que nós falamos até hoje. Desejo aplicado. Aquela coisa que a gente olha e fala assim, ó, é isso que eu quero, não é outra coisa, não é pensar não, é determinar, eu quero isso. E a gente vai lá e põe data, põe prazo para acontecer. Mastermind, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Ainda podemos evoluir muito, mas estamos aqui fazendo um Mastermind. Fé, você acreditar primeiramente em você. Né? Eu falei isso, não é fé em Deus, Deus faz, mas se você não acreditar, você não vai fazer a sua parte. E a sua parte, Deus não faz. Se Deus vê você fazendo a tua parte, aí você vai ver o sobrenatural acontecendo na tua vida. Mas se você não fizer a sua parte, você não vai ver acontecer nada. Deus no máximo vai te salvar de você não entrar em colapso. Se é isso que você está desejando, está tudo bem. Fica só com a fé em Deus, mas você precisa ter fé em você e fazer as coisas acontecerem. Fazer mais que o combinado. Ó, tem que fazer mais. Tem que ir avante. Você quer viver extraordinário? Não adianta fazer só sua parte. Faz sua parte e um pouco mais. E por fim, estamos falando hoje, atitude mental positiva. Ó, entenda, vai dar um monte de coisa errada. E você vai precisar estar atento, com os seus olhos totalmente de luz, para você conseguir fazer do seu 2026, dos seus objetivos, aquilo que você realmente quer fazer. Ó, vem comigo nesse pensamento aqui, ó. Nós começamos o ano, e se você acompanha YouTube, Instagram, começamos o ano e muita gente falando assim, 2026, 2026, 2026, era uma multidão falando de 2026. Aí foi diminuindo, não tem quase ninguém mais falando de 2026. O ano já entrou no automático, vai acontecer o que tiver que acontecer. Sabor do vento, o vento leva e a gente vai seguindo. É isso aí, é disso que eu tô querendo livrar você, de olhar para 2026 e achar que 2026 vai ser um ano normal. Não é para ser normal, não é para acontecer de você sair para lá e para cá fazendo coisas que não interessam. Bom dia, senhores. Não é para acontecer qualquer coisa, não é para acontecer o que o mundo está te levando, não. É para acontecer com você aquilo que você deseja. E para acontecer o que você deseja, você precisa seguir esses 5 passos que nós falamos e mais algumas coisinhas que a gente vai falar até o fim de janeiro. Mas se prepara. E o primeiro se prepara põe um objetivo claro aí. Se você já tem um objetivo claro, manda um comentário aqui, eu já tenho um objetivo claro. E você pode até dizer qual é o objetivo.
Eu vou dizer alguns objetivos meus para vocês. Até o fim de janeiro eu vou falar. Eu não estou querendo acelerar isso, mas eu já tenho alguns objetivos bem claros daquilo que eu quero fazer. Vamos nessa? Bora fazer esse dia ser incrível? Curta, comenta, compartilha. Se não é inscrito, inscreve e aciona o sininho da notificação. Um grande abraço. Bora! Bora!